E aí, meu povo, vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai começar aqui, né, a fazer a parte interna, né, os móveis e tudo mais aqui do quarto home office, certo? Então, vou aqui na planta baixa para a gente visualizar. Aliás, vamos aqui na planta de estudo de layout, né? Que é a nossa referência 2D de como é que vai ser aqui, né, o layout desse quarto. Então, a gente vai ter uma mesa, aqui uma mesa de trabalho, tá? Onde a gente já definiu aqui uma dimensão para ela, né? Tá arredondado aqui 67, a gente pode deixar com 60, né? Arredondar para 60. E 2,55. Que aí a gente fica com circulação aqui, ó, 1,58, certo? Aqui a gente tem um armário de 60, tá, ó. Um armário de 60 de profundidade, desse lado aqui, esse lado aqui tá com 55. Certamente por causa dessa circulação aqui, ó, 63. Que a gente pode até dar uma diminuída aqui também, né? A gente pode, ao invés de deixar com 2,55, né? Que era o que ela tinha aqui, 2,55, a gente deixar com 2,50, né? A gente já aumenta mais um pouco aqui na circulação dessa entrada. E aí a gente tem um roupeiro aqui, 1,24, e desse lado aqui, 1,89. 1,25 por 1,90 praticamente, né? Mas aí a gente vai respeitar as dimensões, que é por causa da profundidade, né? Do lado de cá, a gente tem um banquinho, tá? Que embaixo ele vai ser sapateira. A gente vai colocar um banquinho com as gavetinhas embaixo para ser sapateira. E aí esse banco servir justamente de apoio a essa sapateira, né? Ou sem ter algum lugar para sentar, calçar o sapato e tal. Por quê? A ideia aqui é justamente pelo fato que nesse apartamento, a parte de roupeiro, né, de closet, é muito pequeno desse quarto. Então, por questões arquitetônicas mesmo aqui, né, da divisão do apartamento, a gente não tem muito espaço para esse closet aqui, né, que a gente pode botar um roupeiro aqui ou pode colocar também uma outra mesinha de trabalho, uma penteadeira, né, para maquiagem, certo? Como a gente achar melhor. Contudo, a gente precisa então ter um armário maior para a parte de roupas, né? Então, por isso que essa parte aqui do home office, ela vai servir realmente como apoio, né, ao quarto em relação a closet. Só que a gente quer deixar esse roupeiro com cara de painel, né? Que quando essa pessoa estiver aqui trabalhando, fazendo uma reunião, alguma coisa assim, essa parte de trás, ela sirva como um painel, né? Então, por isso que a gente vai fazer aqui esse roupeiro, né? Bem bonitinho para realmente ele não parecer, não ter cara de roupeiro, certo? Não sei se vocês lembram, né? Mas aqui era onde eu costumava gravar os eventos e tudo mais, né? Lembrando que eu morei nesse apartamento é meu. E aí foi o meu primeiro apartamento, assim que casei. Então a gente tinha esse quarto aqui como um estúdiozinho de gravação também, além de, lógico, servir de apoio também, como roupeiro aqui, né, do nosso quarto, certo? Por isso que vocês podem ver, né, como a gente não tinha, só tinha 2 quartos, não tinha como não ter um estúdio em casa e tudo mais, um local de trabalho. A gente precisou sair daqui, né? O meu apartamentozinho meu primeiro apartamento, né? Tenho um carinho especial por ele. Então vamos lá. A gente pode até pegar já, fazer a inserção por aqui mesmo, tá? Pegando a referência já dessas medidas, certo? As paredes todas estão com um rodapé de 7 centímetros normal da própria construtora, né? E eu não tirei, então a gente só é colocar a base do roupeiro recuada, né? Para que não precise arrancar o rodapé, certo? Então vamos lá, a gente vai começar pelo roupeiro, que acredito que vai ser um conteúdo que vocês vão gostar bastante, né? A gente vai utilizar aqui o conjunto de roupeiro, que já foi utilizado em outras situações aqui, né? Mas para vocês entenderem de fato agora a construção de um roupeiro, né? Usando aqui os acessórios internos do roupeiro, de gaveta, prateleiras deslizantes, cabideiros, tá?
A gente vai ver essa parte agora. Então, lá em arquitetura, clica em parede ou digita aí o atalho WA, certo? E aí a gente vai vir aqui onde tem parede e cortina. Vamos aqui atrás do original, né, de roupeiro, ó, que é esse aqui, ó, roupeiro fundo, certo? Vou clicar nele. Já vou, inclusive, editar o tipo aqui, duplicar, né? Vou chamar aqui, ó, home office, roupeiro, certo? Como a gente estava sempre na frente, colocando o nome do ambiente, né, ó, cadê? Cozinha, tá vendo, ó? Cozinha, roupeiro. A gente vai continuar nessa sequência. Se tiver, ó, serviço, sala, certo? Se tiver algum que a gente fez diferente, depois a gente ajusta. Mas acho que vai facilitar mais a gente manter essa organização, essa padronização. Sempre que você estiver fazendo um projeto, tenta manter uma padronização para todos os teus projetos, até para facilitar, se uma outra pessoa for pegar o teu arquivo, você já direcionar como está organizado. Né? Fica mais fácil quando a gente mantém um navegador de projeto organizado, né? Quando a gente mantém ali todas as nossas configurações do projeto organizado, porque aí você consegue trabalhar em equipe também, né? Você consegue passar uma demanda para a sua equipe e a sua equipe entender o arquivo um do outro, tá? É muito ruim quando a gente pega um arquivo que tá muito bagunçado e só aquela pessoa que começou a fazer é que vai conseguir entender. Então, quando a gente mantém essa padronização, facilita também para quem é escritório, né, trabalhar em equipe e outras pessoas pegarem aquele arquivo e entender também, certo? Então, de cara que a gente já duplicou, né? A gente foi para o padrão, que é o roupeiro fundo, duplicou e colocou um nome aí ao novo padrão de home office roupeiro, certo? Depois a gente pode voltar aqui e mudar as chapas e tudo mais. Vamos colocar logo elas aqui com essa chapa de 15 milímetros. Vou colocar de 15 milímetros e com 58 de profundidade, certo? A gente vai trabalhar com essa daqui. Então, coloquei na primeira, é só eu dar um clique, dou Ctrl A, Ctrl C, certo? E aí eu vou clicando nas outras e dando Ctrl A, Ctrl V, Enter. Ctrl A, Ctrl V, Enter, certo? E aí a gente consegue fazer isso, ó, bem rápido. Certo? Dessa forma, já coloquei em todas aqui, é só eu dar OK e podemos já fazer aqui em sessão. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é aqui no status da união, você vai colocar não permitir e aonde tem a altura, a gente também já pode estabelecer, né? Tanto por aqui como por aqui também, tá? O deslocamento da base, por exemplo, o nosso rodapé tem 7 centímetros, então eu posso colocar o deslocamento da base de 8 centímetros, certo? Porque aí a gente já deixa aquele roupeiro deslocado ali, né? Do que a gente vai precisar inserir depois do componente de base de armário, tá? 8 centímetros e a altura dele desconectada, né? Ou seja, qual a altura que ele vai estar ali até o final do meu forro, qual a altura que vai ficar. E aí vamos colocar ele aqui para calcular, né? Então, vou colocar assim, o pé direito desse forro aqui, se eu não me engano, ele tem 2,40, tá? Caso não seja, depois a gente ajusta. Mas vamos imaginar que ele tem 2,40. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual 2,40. Lembra que tem que colocar o igual antes para ele entender que eu tô fazendo um cálculo, né? Que eu quero que ele calcule algo, senão ele não vai entender, tá? Então, igual 2,40 menos 8 centímetros, que é o que a gente precisa para a base. Eita, eu dei enter sem querer, então ele já calculou aqui. 2,32 menos 3 centímetros que a gente vai deixar ali no fechamento superior, né? Então, tanto entre o piso como entre o forro, a gente precisa ter ali uma dimensão soltinha, né? Para que a loja, o marceneiro consiga encaixar aquelas peças, né? Então, quando a gente coloca um roupeiro do piso ao forro ou de canto a canto entre paredes, tem que ter esses fechamentos, né? Acho que eu já citei isso em outros momentos aqui durante o projeto, tá? Então, fechamento precisa ter sempre que a gente tem um móvel, né? Que ele fique ali entre itens construtivos, né? Por quê? Geralmente aquele, primeiro, para eu conseguir encaixar, né, a peça ali, e segundo, porque geralmente paredes, forros, pisos, eles não estão sempre em esquadro. Então, eles podem ter alguma inclinação, né, podem ter algum desnível mesmo, então a gente precisa contar, né, com essa folga, certo? Para conseguir encaixar a peça, o roupeiro, né, o armário,
sem nenhum problema na hora da instalação. Então, aqui eu já diminui os 8 centímetros do rodapé, eu vou diminuir mais 3 centímetros do fechamento superior, que é o suficiente, né, só para essa folga que a gente precisa, 3 centímetros já é o suficiente. Então, eu vou colocar aqui menos 3 centímetros. A gente vai ficar com 2,29 da altura desse rodapé. Se por acaso esse pé direito não for 2,40, for 2,30, a gente reduz esses 10 centímetros aqui já no valor, tá? Vou colocando aqui e aí a gente vê depois ali no forro qual a altura que ficou. Então, eu posso vir aqui fazendo a inserção desse roupeiro, que pode ser do canto mesmo, ó, acima do rodapé, tendo em vista que ele vai estar deslocado à altura do rodapé, né? Então, a base depois do armário aqui vai vir fazendo esse fechamento. Então, peguei nesse primeiro ponto, vou trazer para cá, ó, só é dar um clique mesmo, 1,84 fechado, certo? Agora, eu vou virar com esse roupeiro para o lado de cá. Então, o primeiro clique já tá dado. Eu só virei e vou clicar agora aqui, ó, no segundo ponto. Na verdade, ele não estava dado. Deixa eu clicar novamente aqui. E vou vir aqui, ó, para o segundo ponto, certo? E aí, ele já fez a inserção aqui do armário. Ah, ele já tava. Então, eu coloquei realmente um por cima do outro. Ó, aqui no 3D, dá pra gente ver direitinho como é que ficou, certo? Vou até dar um HR aqui para ver a altura do forro, ó, tá 2,40 mesmo. Então, o forro tá certinho, o cálculo da gente também vai ficar certinho, beleza? Então, ó, vou botar novamente o forro. Já fizemos a inserção aqui do roupeiro dos dois lados, tá? Eu vou refazer para caso você não tenha entendido. Tô na planta baixa, na verdade, na planta do estudo de layout, né, que a gente já tem a referência ali. Vou dar WA, a gente já fez a duplicação com base em roupeiro fundo, já renomeou para home office roupeiro, já fez o cálculo lá e viu que a altura da caixaria vai ficar 2,29 com deslocamento de 8 centímetros da base. É só eu vir aqui, ó, coloquei não permitir aqui, ó, não permitir, certo? É só eu vir aqui no primeiro ponto, cliquei e vou trazer aqui para o segundo ponto, clicando novamente. Deixa eu ver se eu cliquei direitinho aqui. Primeiro ponto e segundo ponto. Agora sim. Só é agora eu virar aqui, ó, ele já tá dado o primeiro clique lá e eu clico no segundo ponto, certo? Lá no 3D já tá feito aqui a minha caixaria. A gente vai começar a fazer as divisões aqui do roupeiro, mas só para vocês entenderem, Gigi, como é que a gente faz na situação aqui que o roupeiro, ele é em L, né? A gente quer que essa caixaria, ela seja ligada uma na outra. Muitas lojas não conseguem fazer essa caixaria de fato em L, com que as peças elas fiquem, né, indo de um canto a outro e que a gente tenha essa área de L livre, tá? As que não conseguirem fazer isso, elas vão certamente, ó, pegar uma dessas caixarias aqui e elas vão reduzir até essa altura aqui, né, de antes da caixaria e ficar com a divisão. Eu reduzi aqui aleatório, mas só para vocês entenderem. E ficar com a divisão mesmo, tá? Mas aqui no nosso intuito vai ser não ter essa divisão, a gente ter essa área livre de fato aqui do roupeiro, que muitas lojas conseguem fazer também, tá? Então, a gente vai contar, né, com um cenário positivo, né? Um cenário que aconteça como a gente pretende aqui no projeto. E para a gente fazer com que o roupeiro faça essa junção automática, basicamente é eu selecionar essas duas chapas que estão fazendo essa emenda, né? Essa repetição aqui, essa sobreposição. Eu vou vir aqui em desafixar, lembrando que para fazer duas seleções ao mesmo tempo, eu clico, seguro a tecla Ctrl e clico no outro. E que você também precisa estar com essas caixinhas de selecionar todas ativas para que você consiga selecionar os elementos fixados, né? Porque os painéis que ficam aqui dentro da parede cortina, eles ficam fixados, né, com esse pinozinho. Então, ó, selecionei o primeiro, segurei Ctrl, selecionei o segundo, para eu desafixar os dois ao mesmo tempo. Eu posso vir aqui ou através do atalho UP, certo? Então, vou clicar aqui em desafixar e eu posso deletar essas peças. Simplesmente clico em Delete, tá? E aí, nessa condição, ela já faz essa junção aqui, beleza? E aí, o segundo ponto que eu quero que vocês façam agora é a gente selecionar, né? Pode utilizar a tecla Tab, tá? Para facilitar aqui de você encontrar
a parede cortina, né, que é esse aqui, ó, que tá com as linhas tracejadas, ó, parede cortina. Vou selecionar as duas ao mesmo tempo, também clicando na tecla Ctrl para adicionar a seleção. E vai desmarcar essa opção aqui de delimitação de ambiente, certo? Porque, como ele está definido como uma parede cortina, se eu deixo essa opção ativa, na hora de eu fazer a inserção ali para o meu projeto executivo, né, da identificação desse ambiente, ele vai identificar uma área menor, porque ele vai retirar a área do roupeiro, tendo em vista que o roupeiro está como um delimitante construtivo, certo? Então, por isso que a gente faz a seleção aqui, né, desse roupeiro e tira para ele não ser um componente de delimitação de ambientes, tá? Então, feito isso, já está tudo certo, ele não vai mais ser uma barreira aí para a identificação da área desse ambiente. Depois de feito isso, a gente vai fazer as divisões normais, certo? Quando a gente vai, vou colocar aqui só para vocês entenderem. Quando a gente vai fazendo a divisão dos ambientes, vai aparecendo essa chapa aqui lateral, certo? Que eu fiz a retirada aqui só para ilustrar para vocês. Mas o comum é a gente deixar para fazer essa retirada só no final, depois que a gente já fizer toda a delimitação ali, né? Toda a divisão do meu roupeiro, tá bom? Mas aí já fiquem cientes disso. Quando a gente começar a fazer ali a divisão, ele vai começar a aparecer, mas aí a gente depois vai fazer a seleção e deleta, né, essas chapas que ficarem sobrepostas uma com a outra aqui na parte de fundo desse roupeiro, né, do encontro desses roupeiros, tá? Esse de cima e esse de baixo vai ficar assim mesmo, mas não é algo que vai atrapalhar aqui o nosso desenvolvimento de projeto, né? E se depois eu vier fazer aqui uma apresentação projetual, eu posso também trabalhar aqui na barra de modificar com a manipulação de estilos de linha, ativando as linhas invisíveis, ó, e fazendo uma seleção aqui nessas linhas, certo? Então, é uma possibilidade também de eu ocultar essas linhas aqui, certo? Mas aí a gente perde a linha toda, né? Precisaria estar com outro estilo visual aqui, né? Um sombreado, algo do tipo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a divisão aqui desse roupeiro através das elevações, né? Muito mais fácil, lá para minha planta baixa, é muito mais fácil eu vir aqui na elevação, né? E começar a fazer a divisão dele, tá? Vou começar aqui pela elevação 02, que seria a divisão dessa parte aqui do roupeiro. Vamos começar pelo maleiro, tá? Então, para a gente fazer a divisão do roupeiro, vocês já sabem como é, né? Que a gente já fez ali em outras situações. A arquitetura eixo cortina, certo? E a gente vai poder começar a fazer as divisões. Temos 3 formas de fazer essas divisões. Uma vai ser de canto a canto, né? Ela vai pegar todos esses segmentos, né? Da área que a gente tem disponível. A outra vai pegar só um segmento, se a gente tivesse aqui já alguma divisão e fosse fazer uma divisão entre as divisões, ele conseguiria fazer só de um lado, vocês vão ver como é. E tem essa daqui também, todos exceto selecionar. Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo essa divisão aqui através do maleiro, tá? Que é essa última prateleira ali, né? Do nosso roupeiro. Geralmente, aqui no maleiro, a gente costuma deixar aqui um afastamento de pelo menos uns 40 centímetros, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa medida aqui, ó. Dei um clique, vou vir aqui na cota temporária, vou digitar ponto 40, certo? Posso até colocar aqui, ó, para descontar já os 41,5, vou colocar ponto 41,5, que já desconta a chapa de cima e tem a de baixo também, né? Então, ponto 43, certo? A gente consegue ver, ó, aonde essa bolinha de referência tá pegando, né? Pra gente entender qual é a distância que a gente vai ter entre as bolinhas, certo? Então, se eu estou trabalhando com chapa de 15, né? E eu coloco entre essas duas bolinhas 43, interno eu vou ficar exatamente com 40 centímetros, certo? Então, ó, eixo cortina, agora a gente vai fazer essas divisões no sentido vertical, né? Que seriam os montantes, tá? Então, no sentido horizontal são prateleiras, no sentido vertical a gente chama de montantes. E aí eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer dar um afastamento aqui para a parte que temos em L, vou querer dar um outro afastamento aqui para umas gavetas, e esse daqui a gente vai colocar de 2 portas, então a gente vai ter umas gavetas que vai de canto a canto aqui, cabideiro e tudo mais, certo? Então, a divisão ficaria, né, a divisão no sentido vertical ficaria mais ou menos assim. Agora, vamos ajustar as medidas exatas que vai ficar para cada montante desse, né, afastamento. Então, ESC, vou selecionar aqui o eixo cortina com a ajuda da tecla Tab. Então, eu vou clicando ela, ó, até encontrar essa linha de eixo aqui,
certo? Quando eu encontrar, aí eu posso clicar e a primeira coisa que eu vou fazer é verificar, né, a bolinha onde ela tá pegando essa referência. Inclusive, eu posso até trocar, se eu quiser, ó, essa referência, se eu quiser pegar aqui, ó, da prateleira com a tecla Tab, eu consigo pegar essa referência a partir da prateleira, certo? E aí, nessa parte interna aqui do L, eu vou querer deixar com 90 centímetros, tá? Então, vou deixar aqui 90 cm. Agora, eu vou vir para essa outra divisão aqui, ó, esse outro eixo, que ele tá pegando aqui a bolinha, ó, desse lado de cá para cá, então, já vou ter 3 centímetros entrando aí na minha medida, né? Eu vou deixar aqui com 90 centímetros também, certo? Aqui vai ficar com 62, então dá pra gente aumentar. Vamos colocar aqui com 1 metro. Certo? Então, 90 para cá, 1 metro para cá, e aqui a gente fica com o roupeiro, né? A parte do meio dele, com algumas gavetas menores, com algumas prateleiras que a gente pode colocar a parte de perfumes, né? Roupas íntimas, tá? E essas outras maiores a gente deixa para roupas normal, certo? Então, feito já a divisão aqui no sentido vertical e o maleiro, agora vamos começar com a divisão aqui do lado de cá, para o cabideiro e as gavetas. Então, eu vou vir aqui, ó, em arquitetura esportina, eu vou fazer essa segunda divisão. Nesse caso aqui, eu vou usar agora o todos, exceto o selecionado, porque eu quero que só essa área e essa tenha essa divisão para gavetas. Essa daqui não, eu quero que ela seja toda de cabideiro, então não vai ter uma prateleira cortando aqui no meio. Por isso que eu vou usar o todos, exceto o selecionado. Então, eu vou clicar aqui mais ou menos onde eu quero, depois a gente ajusta a medida. Então, cliquei, então vai ser todos, exceto essa área. Então, o segundo clique é nessa área, certo? Então, você pode ver que aqui ele ficou com linha sólida, né, ó, uma linha normal, e aqui tá com linha tracejada, porque justamente ele tá ilustrando que a prateleira vai ser inserida só nessa parte que ele tá de linha sólida. Eu posso clicar aqui em modificar e já foi inserido essas duas prateleiras do lado de cá, exceto nessa área. Agora, vou, com a ajuda da tecla Tab, selecionar novamente o eixo, para a gente definir aqui, né, a altura que ela vai ficar, tá? Observe que ela tá pegando a referência da parte de baixo aqui, então a gente já vai contar com 15 milímetros, né, em relação à dimensão que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui com 78 centímetros e meio, então eu vou colocar 78,5 cm, né? Lembra de colocar o cm, porque senão ele vai entender que você está se referindo a metro, né? E a gente ficou com esse espaçamento aqui para essa parte de cima, certo? Agora, a gente vai começar a fazer a inserção, né, dos outros eixos cortinas aqui. Desse lado, eu vou querer prateleira, já desse lado, eu vou querer cabideiro, certo? E aqui eu vou querer gavetas. Então, vamos logo fazer aqui as divisões das gavetas, também utilizando esse todos, exceto selecionado. Eu vou querer aqui a divisão de 4 gavetas. Então, ó, 1, cliquei, 2, cliquei do lado de cá, né, que é para ele desmarcar. 3, cliquei do lado de cá para ele desmarcar. Fiz a seleção das 3, aí agora o que é que eu vou fazer? Vou selecionar essas prateleiras aqui, ó. Ops, tem que ser só as prateleiras, certo? Ó, ele vai identificar aqui só esse retangular million. E a gente vai desafixar aqui, ó, para eu deletar, certo? Depois eu vou vir aqui com a cota alinhada e vou pegar aqui a referência do final, certo? A essa aqui, ó, que são os eixos, né? Ó, então, tô selecionando só os eixos. Se eu precisar da tecla Tab, ó, para inverter aqui, cliquei aqui, vou clicar para baixo para não correr risco de eu selecionar nada. Cliquei aqui, cliquei em EQ, ó. Ele já deixou esses eixos, né, equidistantes, tá? Eu posso clicar em EQ novamente para eu deletar aqui, beleza? Agora, antes da gente trocar aqui para gavetas, a gente vai fazer a inserção de mais uma coluna aqui, né, de mais um eixo aqui, para a gente fazer a inserção dos afastadores das gavetas, tá? As gavetas, elas precisam ter afastadores quando a gente está falando de um roupeiro com portas. Se for um roupeiro ali de closet, que é um roupeiro sem portas, elas não precisam ter esses afastadores. Mas se for ser com portas, a gente precisa que elas tenham
para que não bata na dobradiça, né, na hora que a gente for tentar abrir. Então, se eu vou ter uma porta, se eu vou ter duas portas aqui, ó, nessa área aqui, ó, de 1 metro, eu vou ter duas portas, certo? Então, eu vou ter dobradiça do lado de cá e dobradiça do lado de cá. Então, eu preciso ter afastadores de gavetas dos dois lados, para que eu consiga abrir essas gavetas, né, depois que abrir a porta, porque as gavetas, as portas, elas entram um pouco aí, né, dentro da dimensão que a gente tem aqui, da largura que a gente tem aqui. Então, por isso que esses afastadores são necessários em portas de abrir e de correr, né, em roupeiros que tenham porta, tá? No caso aqui dessa porta, né, dessa área, eu só preciso ter afastador de um lado, porque eu só vou ter uma porta, então eu só vou ter dobradiça de um lado. Então, digamos que essa porta, ela abra para esse sentido, né? Ela abra para o sentido aqui da direita, então eu vou ter afastador na direita, que é só para levar as dobradiças que a gente vai ter no lado direito, certo? Então, vamos lá, com o eixo cortina, selecionando esse de um segmento, tá? Na verdade, não vai ser nem o de um segmento, vai ser o de todos, exceto selecionado também, porque se for só um segmento, a gente teria que selecionar gaveta por gaveta, tá? Então, vamos esse todo, exceto selecionado. Eu vou clicar aqui, ó, bem, aproxima bastante aqui, ó, certo? Dá um clique, aí depois a gente vai clicar duas vezes, ó, uma nessa área e outra nessa área, certo? Pronto, agora eu vou vir para o lado de cá, também vou dar um clique e vou clicar nessa área e nessa área, desmarcando, né? Mesma coisa do lado de cá, ó, um clique e vou clicar nessa área e nessa área, desmarcando elas também na seleção. ESC, pronto, agora a gente já fez a inserção dos eixos, vamos determinar a medida deles, né? Então, eu vou com a tecla Tab achar esse eixo, certo? Vou pegar aqui, ó, a distância que ele tá, ó, tá vendo? Vou deixar ele aqui com 3, ok, ó, ficou aqui. Posso até deixar um pouco menos. Ó, já está aqui com 2,5, fica bom também, ó. E aí, eu vou... Depois a gente faz esse ajuste. Vamos logo ajustar logo aqui os eixos. Ó, desse daqui, eu vou ter uma distância aqui também, ó, de 2,5, certo? E mesma coisa para esse aqui. Esse aqui tá pegando de fora a fora, tá? Então, ó, presta atenção, vou pegar essa bolinha e eu vou trocar para esta linha de cá. Ajuda do Tab, certo? Para eu colocar 2,5 daqui. Que aí ela vai ficar com a mesma distância dos outros, certo? Depois de feito isso, eu posso selecionar, ó, essa chapa daqui e só clicar nessa simbologia aqui, que é para que ele passe direto. Mesma coisa aqui, selecionei aqui, ó, vou clicar nessa simbologia aqui, que é para que ele passe direto. E nessa de cá também, ó, para que ele passe direto, certo? Para que essas chapas, elas fiquem por dentro, tá ok? E aí, agora, eu vou selecionar esse fundo aqui, ó, que a gente tem, ó, nessas partes aqui, ó. Certo, ó, esses fundos aqui. Inclusive, tem umas chapinhas aqui, tem uma chapinha que criou aqui, ó. Essas chapinhas que tiver criado aqui no meio, ó, tiver criado aqui no meio. Essa daqui não, essa daqui é de baixo. Mas essas que tiverem criado aqui no meio, que no meu criou só de um lado, elas podem ser deletadas, né? Desafixadas e deletadas, certo? E aí, agora eu vou selecionar só esses fundos, essa chapa de fundo, ó, com a ajuda do Tab, se precisar, certo? Para selecionar só essas chapas de fundo aqui, ó. Beleza? Eu posso, inclusive, tirar também, se eu quiser tirar essa divisão deles aqui, ó, eu também poderia eu pegar esse eixo aqui, tá vendo? E eu remover esse segmento aqui do meio e esse aqui, ó, para ele ficar sem esse corte. Vamos fazer isso, que acho que vai ficar melhor aqui, né, ó. Cliquei no eixo, tá vendo, ó? Adicionar, remover segmento, dei um clique. Vou fazer isso para o de cá também. Adicionar, remover segmento, dei um clique. E aí, ó, agora a gente vai ficar só com uma chapa única aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma chapa única. E aqui também. Adicionar, né? Com a tecla Ctrl, chapa única também.
com essa peça desafixada, vou clicar aqui e vou digitar afastador. Então, ó, afastador roupeiro, vou clicar, ele já vai trocar aqui, ó, para o afastador, fazendo esse fechamento aqui, certinho? Tá com a chapa aqui agora. Inclusive, deixa eu voltar aqui para a elevação, a gente vai selecionar essa chapa que tá passando direto, vou clicar aqui, porque aqui tem que passar direto é a de baixo, mesma coisa nessa daqui, mesma coisa nessa daqui, certo? Para que a de baixo, ó, a de baixo é quem passe direto, certo? Fiz isso para o lado de cá, vamos fazer isso para o lado de cá também, né? A gente já fez para essas duas do meio, vamos fazer para essa aqui também, ó. A gente devia, inclusive, ter aproveitado aqui a linha para já remover o segmento daqui, né? Ó, remover segmento e tab aqui para ajudar a trocar, remover segmento. Agora é só selecionar essa chapa de fundo e trocar para afastador, beleza? Também essa chapa aqui não passa direto, é a de baixo que passa, certo? Mesma coisa para essa daqui, ó. Deixa passando direto só a que tá no canto, tá? Então, feito isso, de cima também, deixa eu ajustar logo aqui. A gente pode deixar também para ajustar isso no final, porque às vezes, dependendo das secções que for fazendo, ele também vai movimentando isso, tá? Então, no final, você pode deixar para fazer esses ajustes, ou até mesmo na hora de fazer o projeto executivo, tá? Então, feito isso, agora eu posso selecionar todas essas chapas aqui, ó, de fundo, certo? Inclusive, deixa eu deletar essa daqui que voltou, deletar. Selecionar todas essas chapas de fundo aqui, certo? E vou trocar aqui para gaveta de puxador corte 45, certo? Pronto, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Beleza? Com afastador do lado de cá, que é o sentido da porta que a gente vai deixar, e essa daqui com afastador dos dois lados, porque a gente vai ter uma porta dupla, né? Então, vai ter dobradiça dos dois lados, beleza? Agora, vamos voltar aqui para a elevação 02, vou selecionar essa parte aqui, ó, vou destravar e vou colocar aqui cabideiro. A gente pode colocar um cabideiro circular ou oval, certo? Então, ele é realmente, ó, esse é o oval e esse é vou trocar aqui, esse é o circular, tá? Então, vou deixar aqui o oval, que é o que vem sendo bastante utilizado. Nessa parte aqui a gente vai ter divisão de gavetas e nessa parte aqui também teremos cabideiro. Então, também vou selecionar, destravar aqui, ó, e vou colocar cabideiro, tá? Inclusive, eu posso fazer uma seleção aqui, cortando e colocar cabideiro na parte de baixo também, certo? Se eu quiser. Ou, que é como eu prefiro, eu vou deixar essa daqui cabideira só em cima, porque eu quero deixar um lado para vestidos, certo? Para vestidos longos. Então, já tinha destravado, né? Vou colocar cabideiro aqui, só um. Oval, certo? Inclusive, se eu quiser ajustar a altura do cabideiro aqui, ó, afastamento superior dele, certo? E aqui a profundidade também. Como a gente tá trabalhando com um roupeiro de 60 centímetros, né, que é a caixaria 58, então aqui já tá configurado para esse tipo de caixaria. Caso o seu roupeiro seja mais profundo ou menos profundo, aí você ajusta aqui a profundidade da caixaria, que é para que o cabideiro ele fique centralizado, né, a medida dessa profundidade, tá bom? Então, feito isso, vamos agora colocar a divisão aqui desse segmento. Então, vai ser eixo cortina, só um segmento, ó. Um segmento, que aí a gente vai fazer a divisão só nessa caixaria aqui do meio, tá? Então, ó, cliquei, 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 certo? Eu posso fazer aqui distância como a gente fez nas gavetas, ou eu posso também vir aqui, ó, e ir ajustando mesmo a medida, né? Deixando uma medida aqui arredondada. Vou puxar aqui pra parte, essa bolinha aqui, ó, para a parte de cima, para eu ter uma referência interna, vou deixar aqui com 23. Mesma coisa eu vou fazer nessa daqui, ó, puxar para a referência interna, vou deixar aqui com 23.
e essa daqui. Lembrando da ajuda do tab, tá? Para você trocar para o eixo cortina, você não pode selecionar a prateleira, tem que ser o eixo cortina. Vou deixar para 23 também, certo? E vou deixar essa do final aqui mais alta mesmo. Então, ficou desse jeito, beleza? Feito isso, a gente já pode ir para o outro lado, né, do nosso roupeiro. Se você quiser já deixar definido aqui em relação a funcionamento, né, colocando as linhas tracejadas, é só você vir aqui na ferramenta de anotar, no menu anotar, ó, menu anotar, ferramenta de linha de detalhe, certo? E aí ele vai abrir aqui essas linhas para você, essas formas geométricas para você desenhar. Você pode colocar aqui uma linha tracejado pequeno ou médio, tá? Acho que esse médio já vai ser bom. E você vir fazendo aqui, ó, esse desenho. Eu gosto de colocar uma linha no meio aqui, ó. E aí eu vou fazendo isso aqui. Que eu posso, inclusive, fazer em um aqui, ó. Eu vou fazer já nesse. E como elas são equidistantes, né, é mais fácil ainda. Porque, ó, eu faço uma cópia. As gavetas lá dos componentes, eles já fazem automático, certo? Isso aqui a gente tá fazendo só para as daqui do roupeiro, beleza? Então, ó. Ok? Agora, vamos para a elevação 01 para fazer a divisão desse lado. Note aqui, ó, que as gavetas já estão sendo representadas em corte bonitinho. Eles ficam com esse afastamento aqui da parte de trás, ó, que é uma média de 5 centímetros, certo? Que é o que costuma acontecer, né, na execução, um afastamento da parte de trás da caixaria, certo? Por causa da corrediça. E aqui também, ó, até o cabideiro já tá com a representação tudo corretinho, tudo bonitinho. Depois a gente só vai fazer a inserção das portas. Esse lado de cá, a gente vai ter uma divisão nesse canto aqui, certo? Onde eu quero colocar um cabide na parte de cima e embaixo um calceiro, certo? E essa daqui também vou colocar mais um cabideiro, maleiro, né? E aqui embaixo a gente pode colocar um cabideiro passando direto, ou pode botar um outro calceiro, ou pode botar prateleira deslizante. Vamos fazer assim, a gente pode colocar nessa parte de baixo aqui um calceiro, e aqui a gente pode colocar prateleiras deslizantes, certo? Para ter mais espaço para sapatos, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer a divisão, vou aqui em arquitetura, eixo cortina, vou vir aqui fazendo essa divisão aqui, né, que vai ficar como tá de canto a canto, né, 43 centímetros, certo? E vou dividir agora nesse sentido aqui, ó, montante, certo? Onde aqui, essa parte aqui, eu vou trocar aqui para o eixo cortina, selecionar. Essa parte aqui, eu quero que fique, ó, de dentro a dentro, que fique com 55, certo? Aliás, vou deixar com 60, porque senão a gente vai ficar com uma porta muito grande aqui, certo? Então, 60. Aqui depois a gente ajusta esse interruptor, que ele tá no centro da horizontal, mas ele vai ser no centro do vertical, certo? Vamos seguir aqui na divisão. Na verdade, aqui não tem mais divisão, né? Aqui vai ser... Aqui a gente pode botar as prateleiras, né? Então, vamos fazer uma divisão aqui, um segmento só. Vamos colocar para uns sapatos mais altos aqui, né? Poderia ser para uns sapatos mais altos aqui, ó. Então, vou selecionar. Só essa daqui do meio, na verdade, que eu vou tirar. E vou colocar essas duas aqui, ó. Desafixar como prateleira deslizantes. Certo? Vou até descer, mas essa daqui, ó. Altura inferior, vou zerar. Certo? Só essa daqui que ela tem que ficar um pouquinho afastada por causa do fundo, né? Da chapa de fundo. Essa daqui não tem que ficar afastada, não. Aí tá ok aqui.
E essa daqui a gente vai destravar, colocar aqui, ó, um cabideiro oval também. Bastante cabideiro aqui nesse roupeiro. Nesse lado aqui, a gente pode trabalhar, ó, com as nossas famílias extras, lá de famílias decor, tá? Para vocês testarem como é que utiliza. A gente tem aqui em famílias decor, marcenaria, tá? Temos algumas peças aqui, temos alguns armários que já são no estilo abre e fecha, então as portas já vêm com dobradiças e elas fazem a movimentação de abrir e fechar. A gente tem aqui também já alguns armários de canto em L, tá? Temos também cabideiros, inclusive esse cabideiro aqui eu acho que é bem interessante a gente testar para vocês entenderem como é que utiliza ele. Tem esse suporte de cabides, tem calceiros, que é um dos que eu queria utilizar aqui, certo? E aí outras variedades, certo? Outros acessórios e módulos também tem algumas outras opções, porta-joias, né? Cabide de ganchos, tábua, certo? Mas aqui eu quero testar com vocês, primeiro aqui, esse calceiro, vamos colocar aqui ele, ó. Eu vou selecionar e vou trazer arrastando aqui para o nosso projeto. Ele vai atualizar a inserção, eu prefiro que a gente faça através da planta baixa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em planta baixa. A gente vai aproximar aqui da chapa onde eu quero inserir, vou lá em arquitetura componente e vou, ó, rotacionar ele aqui, ó, fazendo a aplicação, tá vendo que ele tá marcando a linha? Fazendo a aplicação exatamente aqui onde eu quero, certo? Ó, eu posso até já testar aqui a questão de ele abrir, para ver se ele vai abrir pro lado certo. Ó, ele tá do lado errado aqui. Então, eu vou espelhá-lo, tá? Porque se a gente só rotacionar aqui, ele não vai estar abrindo pro lado certo. Então, eu vou espelhá-lo aqui, ó. Espelhar desenhando o eixo, desmarcar a opção de copiar, certo? Vou pegar aqui do ponto, clicar pro lado e aí ele já espelhou, beleza? Então, posso fechar e abrir, ó. Agora eu sei que ele tá abrindo pro lado certo. Inclusive, ó, a gente consegue já visualizar que dá para botar ele aqui, ó, mais para frente, né? Ele tem até uma setinha aqui, justamente que indica, né, essa distância que a gente vai estar colocando dessa parte de trás, tá? Ó, eu posso pegar essa setinha e puxar bem para a ponta aqui, ó, bem para a ponta, que é a distância indicada, né, para que ele fique exatamente abrindo inteiro, né? Ele fica exatamente no cantinho e consiga abrir inteiro aqui a ferragem, tá? Então, ó, coloquei, precisei espelhar, no caso específico aqui da gente, né? A gente precisou espelhar, certo? Espelhar sem cópia. E aí, depois, através dessas setinhas, a gente consegue ajustar ele direitinho, a profundidade do móvel, para que ele fique bem no cantinho aqui, ó. E a gente consiga ter essa visualização da peça inteira. Agora, a gente vai para a elevação 1, né? Vou voltar aqui para a planta baixa. Vamos para a elevação 1, só para que a gente ajuste a altura, né? Que ele vai estar, certo? Então, posso inclusive aqui já determinar. Ele tem uma referência de uma distância, se a gente tivesse uma prateleira seccionando aqui também, né? A distância que teria que ficar dessa prateleira, vou ilustrar aqui só para vocês entenderem. Digamos que eu tivesse uma prateleira aqui seccionando e aqui a parte de cima fosse cabideiro desse normal, eu teria que pegar essa peça e eu puxar até aqui em cima para que ele ficasse com essa distância que tá aqui, ó, entre a ferragem e essa parte de cima de 5 centímetros, que é a distância indicada pelo fornecedor, certo? Então, essas setinhas que já tem aqui ajustado, orientando aqui, né, a família, é justamente para que vocês tenham essa orientação de afastamentos, de recuo, né, do posicionamento daquela ferragem. Então, isso facilita aí também o nosso dia a dia de não ter que ficar pesquisando, né, qual a posição, qual a distância que a gente tem que colocar ali em nosso projeto, tá? Inclusive, essa linha pode servir como referência também, né? Independente de ter uma prateleira em cima ou não, eu posso pegar aqui, ó, essa cota, vou colocar aqui no chão, coloquei uma linha tracejada normal aqui, certo? Vou colocar a cota do chão, ou eu posso também colocar uma cota diretamente na minha ferragem. Então, eu vou colocar ela aqui no chão, ó, e vou colocar uma cota diretamente aqui na ferragem, ó. Tá vendo que ela tem um eixo aqui, né? Nessa parte de cima, eu cliquei,
Vou clicar aqui fora, só para essa cota travar, certo? ESC, seleciono o componente, aí eu posso vir aqui, ó, e digitar exatamente a altura que eu quero que esse calceiro fique, tá? Eu vou colocar ele aqui a 90 centímetros do chão, certo? Depois eu posso excluir essa cota. Agora, para essa parte de cima, eu pensei em a gente colocar esse daqui, esse cabideiro aqui, ó. Cabideiro basculante TN, tá? Então, eu vou clicar ele, vou arrastar ele também aqui para dentro do meu projeto. Ele vai fazer a atualização aí para a versão que eu tô usando. E aí, a gente vai lá na planta baixa, né? Vou lá em arquitetura, deixa eu até fechar aqui esse calceiro, fechar. Vou aqui em arquitetura, componente e vou rotacioná-lo. Ops, rotacionei demais. Rotacioná-lo colocando ele também aqui, ó, nessa mesma chapa, tá? No caso aqui, vamos para elevação 1. No caso aqui, ele precisa de um apoio, né? Ó, do lado de cá, ele precisa de um apoio, tá vendo? Então, não vai dar certo a gente utilizar ele aqui, ó. Ó, ele precisa que a gente tivesse uma chapa aqui dividindo. Só que a gente não pode ter uma chapa dividindo aqui, porque o nosso roupeiro, né, ele é em L, tá? Então, não dá certo a gente ter essa chapa dividindo, beleza? Então, não vai dar pra gente utilizar ele, mas aí vocês já entenderam, né, como é que utiliza. Lá na elevação, mesma coisa, ele tem uma setinha aqui, ó. Eu puxaria até a parte de cima, certo? E aqui também, se ele tiver uma distância dessa chapa de baixo, precisaria ter uma distância aí mínima, né, dessa ferragem aqui para baixo, que eu acho que também é de 5 centímetros, 7,5, que é uma indicação do fornecedor, tá? Lembrando que precisa, né, ter também a altura necessária aqui dele. Essa altura da ferragem, ela é fixa, né? Então, a gente precisa ter uma altura suficiente para utilizá-lo. Até porque a intenção dessa ferragem é realmente para quando a gente quer colocar esse cabideiro mais alto para utilizar melhor a parte de baixo, né? Então, essa ferragem, ela é para cabideiros que precisem ficar mais alto do que a altura convencional, que está ali a 1,80, 1,90. Tá bom? Então, eu vou deletá-lo, a gente vai ter que trabalhar com o cabideiro convencional. Contudo, quando a gente tem esses roupeiros em L, né? Se a gente fizer aqui, ó, a troca para cabideiro, é muito comum, pela situação que a gente já tirou aquela chapa, né? Que ele dê esse erro aqui, certo? Ele não deixa porque a gente já tirou aquela chapa lateral ali. Então, é como se ele não estivesse identificando que tem apoio para esse cabideiro. Então, nessa situação, né? Depois a gente vai, inclusive, apagar essas chapas que ficaram aqui. Mas nessa situação, a gente vai lá na planta baixa e vai utilizar o nosso componente de cabideiro. A gente tem esse mesmo componente aqui também para inserção de forma manual. Então, eu vou pegar aqui o cabideiro oval. Vou fazer a inserção dele aqui. Vou lá na elevação 01, né? Para fazer o ajuste dele. Tá aqui no chão, ó. Selecionar, trazer ele aqui para cima. Vou colocá-lo, inclusive, na mesma altura aqui, ó. Que tá o outro, certo? E vou puxar de canto a canto aqui as prateleiras, certo? Então, ó, coloco direitinho aqui na chapa, certo? E aí, tá ajustado esse cabideiro aqui também de canto a canto, certo? Vou até vir aqui, a gente já fez a secção aqui do 3D no home office, né? Vou colocar ele para ficar mais fácil. E vamos ocultar essas paredes aqui, ó. Vou ocultar essa parede e essa parede aqui. Tem essas peças aqui da sala, né? Deixa eu reduzir aqui. Só para que vocês consigam enxergar, ó, essas chapas aqui. Vou ocultar também essa caixa de corte aqui. Só para que vocês consigam enxergar essas chapas aqui, ó, que foram criadas, né? A mais aqui, ó, que tá fazendo essa sobreposição. Então, eu seleciono elas, desafixo, né? E aí, eu posso deletá-las, certo? Ficou só de um lado, do outro. Aliás, tem um aqui em cima também, ó. Aqui. É isso? Desafixo e posso deletá-la. Beleza?
Aqui a gente tem também. E a gente tem também, ó. Posso deletá-las, todas essas aqui. Aqui não, que aqui já é a divisão geral. Fixá-las e deletá-las, beleza? E aí a gente vai ficar com o nosso roteiro justamente assim. Ok, vou dar HR novamente aqui. E pronto, na próxima aula a gente vai fazer inserção da base do armário, fechamento superior e também inserção das portas, tá?